Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que iniciamos a propósito do texto de Pierre Bourdieu, que se intitula A respeito da família como categoria realizada. Trata-se aqui de um texto publicado por Bourdieu em 1993, no número 100 da revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Bourdieu está procurando discutir nesse texto, como vimos anteriormente, a maneira pela qual a ideia da família ela se institucionaliza de tal modo a orientar o comportamento dos indivíduos, criando aparentemente ou efetivamente um mundo duplo, aquele do universo privado e aquele do universo público, aquele no qual as coisas são realizadas internamente, sem a mediação do econômico, e aquele no qual os indivíduos se relacionam com o mundo mais amplo, no qual a economia, o interesse, o danda que se recebe está presente. Portanto, Bourdieu está procurando pensar a família como categoria realizada, ou seja, uma construção social que orienta os indivíduos em sua prática cotidiana e dentro de estruturas específicas. Trabalhamos no primeiro vídeo, ou na parte 1 dessa discussão, a introdução do texto de Bourdieu, bem como o item Uma Ficção Bem Fundada. Em nossa sessão de hoje, pegaremos mais um dos itens do texto. Lembramos que estamos fazendo a discussão de uma maneira bem pausada, dada a complexidade do texto e também em razão de que, nesta reflexão bourdieusiana, aparecem vários dos conceitos que frequentemente comparecem em outros textos do autor, como é o caso do habitus, do campo, da estratégia, da correlação de forças, entre outros elementos. Vamos discutir o pequeno item que se chama o trabalho de instituição, ou seja, como que a ideia de família opera no interior do espaço social, conduzindo a uma interiorização por parte dos indivíduos da ideia de família e uma forma e formas de agir que se encontram em consonância com esta ideia de família. Portanto, se constrói a ideia e se realiza a ideia através da ação dos indivíduos dentro dos seus respectivos campos de ação no interior do espaço social, sendo que este campo específico de ação são as próprias relações de parentesco. Dirá Bourdieu, neste item, o trabalho de instituição. Se a família comparece como a mais natural das categorias sociais, e se ela é destinada, em razão deste fato, a fornecer o modelo de todos os corpos sociais, isto se dá porque ela funciona dentro de um determinado habitus como esquema classificatório e, por princípio, de construção do mundo social e deste corpo social particular que é a própria família, que se adquire no seio mesmo de uma família como ficção social realizada. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, ele está resgatando aqui a ideia de habitus, ou seja, no interior do espaço social, os indivíduos, no seu processo de socialização, vão incorporando determinadas disposições duráveis, ou seja, os habitus, que, em situação, portanto, nas situações ou nas condições concretas, podem ou não vir à tona. Isto quer dizer que o fato de ter interiorizada junto à grande maioria das pessoas a ideia de família
para não dizer a totalidade das pessoas, a ideia de família, não significa que lá na frente, quando a pessoa se tornar adulta, quando uma criança, por exemplo, se tornar adulta, ela necessariamente vá decidir se casar ou constituir família. Pode ser que lá na frente ela não acione estes habitus que foram interiorizados. A ideia sempre tradicional de que um dia você crescerá e terá sua família e terá que cuidar dela. Isso não quer dizer que o indivíduo lá na frente incorpore ou faça manifestar necessariamente este habitus. Daí, Bourdieu está dizendo que se a família aparece como a mais natural das categorias sociais, e se ela está destinada, por este fato, a fornecer o modelo de todos os corpos sociais, é porque ela funciona com um determinado habitus, ou mediante um determinado habitus, como esquema classificatório e princípio de construção do mundo social, e deste corpo social particular, que é a família, uma vez que a família sabe que tem as suas questões internas e tem que lidar também com as coisas do mundo. Habitus este que se adquire no seio mesmo de uma família como ficção social realizada. Ou seja, o que se passa como disposição durável é sempre uma ideia idealizada da família. Uma família onde só existem as relações de gentileza, uma família onde não circula o interesse, uma família onde todos são solidários uns com os outros. À medida em que esses habitus são interiorizados e podem servir lá na frente como disposições duráveis para nortear a decisão de um indivíduo, por exemplo, de constituir família, isto significa que esta construção social vai se realizando. Prossegue Bourdieu. A família é, com efeito, o produto de um verdadeiro trabalho de instituição. Trabalho de instituição no sentido de que todos os dias a ideia de família é evocada, todos os dias a ideia de família é interiorizada nos indivíduos, sobretudo nas crianças. Mediante este procedimento, se tenta transmitir para as crianças o que é um modelo ideal de família e como deve funcionar uma família. Daí Bourdieu dizer que a família é, com efeito, o produto de um verdadeiro trabalho de instituição, ao mesmo tempo ritual e técnico. Ritual na medida em que todos os dias é evocada esta figura, e técnica na medida em que se desenha como é que esta família é uma família saudável, pode ser uma família saudável ou não, como uma família pode ser feliz ou não, e assim por diante. Um trabalho de instituição, ao mesmo tempo ritual e técnico, visando a instituir duravelmente em cada um dos membros, portanto, visando a transformar em habitus, a unidade instituída de sentimentos próprios a assegurar a integração, que é a condição de existência e de persistência desta unidade. Ou seja, quando se pensa em família, é necessário criar o habitus de que esta família ela é marcada pela integração, pela a realização de sentimentos específicos entre os seus membros, sentimentos estes que conduzem à unidade daquela própria construção social que é a família. Nesse sentido, com este trabalho, visa-se constituir a família como uma entidade unida, integrada, unitária, estável, constante, indiferente às flutuações dos sentimentos individuais. E estes atos inaugurais, prossegue Bourdieu, estes atos inaugurais de criação, que estão marcados pela imposição do nome de família, casamento, etc., encontram seu prolongamento lógico nos inumeráveis atos de reafirmação e de reforçamento, visando a produzir
por uma espécie de criação contínua, as afeições obrigadas e as obrigações afetivas do sentimento familiar. Isto é, o amor conjugal, o amor paternal, o amor maternal, o amor filial, o amor fraternal, etc. Esta passagem é extremamente importante, porque ela evidencia a força do processo de socialização sobre os indivíduos. Voltemos, pois, ao que Bourdieu está colocando. Estes atos inaugurais de criação, ou seja, o processo pelo qual vai se interiorizando na criança, por exemplo, a ideia de família. Um destes atos é o próprio nome da família. Ou seja, você se chama Neves, você se chama Smith, você se chama Brad, ou coisas do gênero. Temos o nosso nome e temos o sobrenome. O sobrenome, ele vai indicar o nosso compromisso com o restante das futuras gerações e também com aquelas gerações que nos precederam e também com o presente. Basta ver aquela velha frase: como é que você pode manchar o nome da tua família? É isto que Bourdieu está procurando indicar aqui. Nestes atos inaugurais de criação, se tem a imposição do nome da família. No casamento, se procura sempre, hoje muito menos, mas até décadas atrás, era obrigatório que a mulher introduzisse ou acrescentasse o nome do marido para se tornar uma espécie de continuidade daquela família, prosseguindo aquela família com a geração de filhos. Estes atos inaugurais de criação encontram seu prolongamento lógico nos inumeráveis atos de reafirmação e de reforço, visando a produzir, por uma espécie de criação contínua, as afeições obrigadas e as obrigações afetivas do sentimento familiar. Ou seja, a partir do momento em que se reconhece pertencendo a uma família, existem sentimentos afetivos e sentimentos de obrigação que ligam aqueles membros. É o caso do amor conjugal, paternal, maternal, filial, fraternal, entre outros. Para Bourdieu, este trabalho constante de manutenção dos sentimentos, manutenção no sentido de que todos os dias é reafirmado o caráter da família, ou seja, o que significa ter a família na vida do indivíduo. Este trabalho constante de manutenção dos sentimentos vem redobrar o efeito performativo da simples nominação, como construção do objeto afetivo e socialização da libido. Ou seja, aquele nome passa a ganhar uma certa carne, ou seja, passa a se revestir de sentidos muito mais densos do que uma mera palavra. Para compreender como a família, de ficção nominal, ou seja, de mera expressão de um nome geral, a família existe ou a família é, para compreender como a família, de ficção nominal, torna-se grupo real, cujos membros estão unidos por intensos laços afetivos, é necessário ter em conta todo o trabalho simbólico e prático que transforma a obrigação de amar em disposição amante e que tende a dotar cada um dos membros da família de um espírito de família, gerador de devotamentos, de generosidades, de solidariedades, isto é, de inumeráveis trocas ordinárias e contínuas da existência cotidiana, trocas de dons, de serviços, de ajudas, de visitas, de atenções, de gentilezas, etc., que as trocas extraordinárias e solenes das festas familiares, frequentemente sancionadas e eternizadas por fotografias, consagram a integração da família reunida. Bourdieu não tem muito hábito de colocar pontos nas suas frases, daí estas frases extremamente longas e que podem levar o leitor a se perder. No fundo, o que ele está colocando aqui é o seguinte: internaliza-se
ou internalizam-se determinados princípios nos indivíduos, que ao atuarem como disposições duráveis, portanto, como hábitos, não farão com que os indivíduos vivam a realidade familiar como um peso, como uma obrigação, e sim como um espaço voluntário, espontâneo, de generosidade coletiva, de unidade coletiva, de sentimentos coletivos. Ou seja, a família não é vivida como uma organização forçada, que foi construída socialmente, e sim como uma instância desejada pelos indivíduos, uma vez que ali no seio familiar se encontra tudo aquilo que seria positivo para a existência dos indivíduos, em contraposição com o mundo externo e suas atrocidades. Prossegue Bourdieu. Este trabalho incumbe particularmente às mulheres, encarregadas de manutenção das relações com a própria família, mas também, muito frequentemente, com aquela do parceiro. A época, Bourdieu aqui ainda não estava imerso nas discussões identitárias. Ele está trabalhando com a ideia da família mais tradicional, homem-mulher. Então, ele está colocando que estas relações de reafirmar o papel da família, em geral, incumbiam a mulher, particularmente as mulheres, encarregadas da manutenção das relações, ou seja, cuidar das relações dela com a própria família e das relações dela com a família do esposo, do marido, ou seja lá de quem for, que ela tem como companheiro. E o faz através de visitas, mas também pela correspondência, e, em particular, pelas trocas rituais de cartas de votos. Aquelas cartas de Natal, aquelas cartas de Páscoa ao Ano Novo. Lembremos também que este texto é um texto de 1993, portanto, à época não se falava em redes sociais ou formas de comunicação totalmente digitalizadas. Daí comparecer aqui no texto de Bourdieu a ideia das cartas de votos, que é uma prática, ou que era pelo menos uma prática muito frequente entre os franceses, de enviar uma carta de agradecimento pelo jantar, enviar uma carta convidando para jantar, enviar uma carta nas solenidades festivas e assim por diante. Portanto, voltemos aqui. Este trabalho incumbe, muito particularmente, às mulheres, encarregadas das manutenções das relações, por meio das visitas, mas também pela correspondência, e como uma busca americana a mostrar pelas comunicações telefônicas. Notem que estamos aqui ainda na época do telefone. As estruturas de parentesco e a família como corpo não podem se perpetuar senão ao preço de uma criação contínua do sentimento familiar, princípio cognitivo de visão e de divisão, que, ao mesmo tempo, é um princípio afetivo de coesão, isto é, adesão vital à existência de um grupo familiar e de seus interesses. Portanto, esta ideia da família precisa ser continuamente reafirmada para poder manter a unidade mínima da família. É o que acontece, por exemplo, quando os pais educam os filhos e sempre trazem: é uma família desse tipo que você quer ter lá na frente ou uma família como a nossa? Você desonrou nossa família. O que você fez não é certo, porque em nossa família nunca se faz desse jeito. Ou seja, sempre se evoca apenas o lado glorioso da família, e evocar esse lado glorioso é fundamental para sedimentar a própria ideia de família. Este trabalho de integração, prossegue Bourdieu, é tanto mais indispensável na medida em que a família pode existir e subsistir como um corpo, tendo sempre de funcionar como um campo. E se a família funciona como um campo, observa Bourdieu, isto significa que em seu interior se desenvolvem relações de forças físicas, econômicas e, sobretudo, simbólicas, ligadas, por exemplo, ao volume e
à estrutura dos capitais possuídos pelos diferentes membros, suas lutas pela conservação ou a transformação destas relações de força, com as estratégias específicas das quais participa a representação dominante da família, etc. As forças de fusão devem, sem cessar, contrarrestar, ou seja, contrapor-se ou compensar as forças de fricção. Esta passagem ela é essencial para compreender a reflexão bourdieusiana. Por quê? Primeiro porque aqui ele traz uma série de conceitos que atravessam o seu campo conceitual. Traz o conceito de campo, traz o conceito de estrutura, traz o conceito de capitais e traz o conceito de estratégia. Vejamos como estes elementos vão comparecendo através de um comentário ao longo desta passagem. Ainda que intercalemos os comentários ao longo da passagem, é muito mais com a finalidade de esclarecer o texto do que realmente truncar o texto. Vamos lá. Última passagem deste item, o trabalho de instituição. Este trabalho de integração, portanto, é necessário manter a unidade da família, é tanto mais indispensável na medida em que a família pode existir e subsistir, funcionar como um corpo, sempre tendo de funcionar como um campo. Ou seja, a família é um território específico no interior do espaço social. Para Bourdieu, existe o grande espaço social, onde todos nós nos locomovemos, mas existem os microespaços sociais, onde relações específicas se desenvolvem. Nesse sentido, a família é um campo. É um campo na medida em que ela tem regras próprias dentro da família, se estabelecem lutas específicas, disputas específicas, portanto, bem distintas de disputas que podem ocorrer em outros campos. Lembrando sempre que, para Bourdieu, o campo é sempre um campo de luta. Este trabalho de integração é tanto mais indispensável que a família pode existir e subsistir, funcionar como corpo, tendo sempre de funcionar como um campo, ou seja, funciona com suas relações de força física, econômica e, sobretudo, simbólica. O papel simbólico é muito importante no interior do pensamento bourdieusiano. Lembremos, por exemplo, a bronca que os pais podem dar nos filhos, sempre acompanhados da afirmação: eu sou o mais velho, portanto eu tenho autoridade. E a criança é obrigada a interiorizar aquilo como um princípio válido, mesmo se o pai não chegou de chinelo ou chicote para bater nela. Ela apenas interioriza aquilo como sendo uma relação de dominação, onde o pai detém capitais que ele ou elas, crianças, não detêm. E, sobretudo, simbólica, ligadas, por exemplo, ao volume e à estrutura dos capitais possuídos pelos diversos membros da família. Lembremos que, para Bourdieu, capitais representam tudo aquilo que os indivíduos podem mobilizar em situação para atender às suas necessidades dentro da correlação de forças entre dominantes e dominados. Nesse sentido, no interior de uma família, os membros dela têm os seus capitais. A mãe tem os seus capitais, que é o fato da maternidade. O pai tem os seus capitais, que é o fato de que ele vai dizer: eu sustento essa casa enquanto você só cuida das crianças. As crianças têm os seus capitais, ou seja, se me bater, eu vou no conselho tutelar. No interior de uma estrutura familiar, todos possuem os seus capitais e procuram mobilizar os seus capitais para ter uma melhor posição no interior do campo. No caso aqui, no interior da própria estrutura familiar. Daí que ele fala suas lutas para a conservação ou transformação destas relações de força. A mulher tenta conquistar o seu espaço, o homem tenta manter o seu espaço e as crianças buscam galgar os seus espaços. Quando a criança fala, por exemplo, eu estou crescendo, não sou mais uma criança, portanto, está na hora de deixar que eu saia um pouco mais para as festas, ao contrário do que se fazia quando eu tinha 5 anos,
aquele adolescente está mobilizando os seus capitais no interior da família. Do mesmo jeito que a mãe pode utilizar dos laços fraternos para convencer, por exemplo, o marido de que está na hora de deixar os filhos saírem um pouco nas festas. Se estou usando aqui o exemplo de homem e mulher, é em razão de que é com ele que Bourdieu está trabalhando no interior deste texto. Ok? Continuando. Suas lutas pela conservação ou a transformação destas relações de força, com as estratégias específicas deste espaço, cujo princípio de representação dominante é a família. Ou seja, estes capitais são usados de uma maneira específica. Né? Pensemos a criança que fica magoada e chateada porque não pôde ir a uma festa. Ela faz todo aquele muxoxo, todo aquele drama, até que os pais se convencem de que tem que começar a liberar a criança para as festas. É uma forma de mobilizar os capitais e mudar também a correlação de forças no interior do campo. Ao fazer esse trabalho de reafirmar continuamente os valores da família, mobilizando os habitis dentro do campus, sem desconsiderar que este campo é dentro do campo, sem considerar que dentro do campo existem correlações de força e os agentes desenvolvem estratégias, lembremos que Bourdieu fala de agentes e não de sujeitos, isto serve para contrapor ou para diluir aqueles momentos ou aquelas brechas que podem desagregar uma família. Daí que Bourdieu está dizendo que reafirmar os valores mais elevados da família servem de forças de fusão para contrapor-se às forças de fricção, ou seja, aquelas que podem conduzir a uma desestruturação daquela unidade familiar. Com estes elementos, Bourdieu encerra esta pequena passagem do seu texto, intitulada O Trabalho de Instituição. Pequena passagem que, no entanto, é bastante complexa e precisa ser explicada ou esclarecida detalhadamente, a fim de não empobrecer o pensamento do autor. O próximo item que Bourdieu discutirá é o lugar da reprodução social. Mas este próximo item deixamos também para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e também de pesquisadores. Até uma próxima.